Boa noite, Adiclênio. Boa noite. Tá me ouvindo, Adiclênio? Tá me ouvindo bem daí? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Olharam lá o artigo que eu deixei lá para servir como base essa aula? Coloquei também um vídeo. Revisão de física. Vocês conseguem ver a apresentação que eu estou colocando aqui? Consigo, eu tô vendo. Pronto. A gente só aprende praticando, né? Hum. Lógico. É o seguinte, pessoal, vou começar aqui, né? A gente já tem 7 minutos aí de espera. E o assunto de hoje é esse. Máquinas elétricas, para você começar a falar sobre máquinas elétricas, a gente tem que ter um conhecimento de física um pouco antes, né? Uma física que está ligada ao eletromagnetismo e à eletrodinâmica. Então, eu tenho aqui essa apresentação aqui, e a partir dela a gente vai ver um conceito, rever, né? Porque, assim, quem terminou o ensino médio viu isso aqui de alguma forma, bem feita ou não tão bem feita, mas viu. A apresentação está dando para ver aí de casa, tudo direitinho, para todos.
Então, isso aqui começa com com a história, né? A história do eletromagnetismo, os pensadores, e eles estudavam o magnetismo da Terra, né? A Terra é formada por dois polos, e a partir do magnetismo terrestre, eles começaram a pensar que se na Terra tem um magnetismo, então em alguns objetos também poderia ter esse magnetismo remanescente. Então foram fazendo alguns experimentos e vai aparecer mais para frente, alguns autores que conseguiram, através de fórmula, provar alguns fenômenos eletromagnéticos e receberam seu nome nesses fenômenos, né? Aqui tá mais uma explicação sobre o dipolo magnético, né? A Terra, nosso planeta, ele é dividido em norte e sul, e existe um magnetismo natural da Terra, né? Vocês me ouvem bem, né? Agora estamos ouvindo. Tá ouvindo agora? Sim. Pronto. Então, eu vou voltar aqui um pouco aqui para dar essa explicação, né? O princípio de magnetismo parte da Terra, né? A Terra, ela tem dois polos, polo positivo, polo negativo. O norte e o sul. E quando você tem dois polos, existem linhas de campo, linhas de força, que ficam partindo de um polo para o outro. Então, na Terra, ela é como se fosse um grande ímã. Aí vocês me perguntam, para que a gente está vendo isso, né? Então, mania de aluno é dizer, para que a gente está vendo eletromagnetismo se a gente vai falar de máquinas elétricas? Não é só energia que coloca nela lá e ela vai funcionar isso. Ela vai funcionar por energia. Mas o princípio das máquinas elétricas é através dos fenômenos eletromagnéticos. Essa máquinas elétricas que a gente vai partir agora, a primeira máquina que a gente vai estudar ela por completo é o transformador. O transformador, ele é uma máquina elétrica que você converte energia, entra energia de uma forma, sai de outra, ou seja, entra energia em um nível de tensão e corrente, e do outro lado dele sai outro nível de tensão e de corrente. Ele é um transformador de energia. Ele transforma a energia de um nível pelo lado e pelo outro sai esse mesmo nível de energia. Então, vamos nos aprofundar primeiramente aqui, essa primeira aula na física dos transformadores e também da outra máquina elétrica, que também que são os motores. E, a partir daí, dessa física, a gente conseguir entrar na disciplina como, na verdade, como ela é, né? na função, no funcionamento do transformador. E existe também um dos conceitos, é os domínios magnéticos. Domínios magnéticos são espaços de alinhamento unidirecional em momentos magnéticos. Na verdade, é assim. Quando você tem uma máquina elétrica, ela não vem com aquele ditado que a gente fala. Ele não vem solidificado, ele vem laminado. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar um motor, alguma coisa assim, para ver como ele é laminado. Ele não é aquela parte sólida, completa. Ela é um conjunto de lâminas prensados e juntado e pressionado, e ele vira uma uniformidade depois. Por quê? Porque a gente vai ver aqui um fenômeno mais lá na frente, que é intrínseco a isso. Porque a gente vai falar da indução eletromagnética, e o motor ou o transformador, se ele não for feito por material laminado, ele vai gerar correntes diferenciadas, que vai penetrar esse motor, não vai ter um rendimento melhor lá na frente. Então, vamos aqui, os conceitos iniciais. Esses são os domínios magnéticos, ou seja, quando você coloca
ele desmagnetizado, eles não se organizam, mas quando você tem uma presença de um ímã, você vê que eles se orientam na posição do ímã. O ímã sul, o ímã norte, eles ficam orientados para onde a polaridade estiver apontando, né? Então, esses são os primeiros conceitos iniciais. E você também, a gente conhece, né? Porque quase todo mundo já deve ter tido um contato com o ímã, as forças do ímã, né? De atração e de repulsão. Quando os ímãs são colocados em polaridades iguais, ou seja, norte e norte, sul e sul, eles tendem a se repelir. Eles tendem a se afastar, né? Dependendo da força magnética do ímã, você não consegue juntar esses dois ímãs. Tem alguns que você tem você consegue, você tem uma força um pouco maior do que eles, você consegue até juntar. Mas qualquer deslize seu, ele escorrega para um lado e ele vira o ímã e ele acaba se atraindo. Por quê? Porque eles se atraem em polaridades opostas. O norte com o sul com o norte, tanto faz, eles são elementos atrativos. Ou seja, quando eles são de polaridades diferentes, eles se atraem. Se eles forem de polaridades iguais, eles se repelem. É uma das características do ímã. Então, agora a gente fala sobre o campo magnético, né? Define-se como campo magnético toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por uma corrente ou de um ímã. Ou seja, um ímã, como a gente vê aqui nessa figura, isso aqui é um ímã e aqui são pedacinhos de ferro. A gente sabe que o ímã ele atrai o ferro, né? Então, ele está aqui, ó, um ímã, norte-sul aqui, e aqui são as linhas de campo magnético formadas nesse eixo aqui, norte-sul. Veja aqui, ó, as linhas aqui, de forma ilustrativa, e aqui é na forma real. Aqui tem um ímã de forma de U, ó, o campo magnético aqui é muito mais forte, e aqui é um ímã em forma de U na forma real. Ó. Tanto de linha de forças que tem do norte para o sul. Vetor indução magnética. Caracteriza cada ponto magnético, também chamado de vetor campo magnético. Ou seja, cada flechazinha dessa daqui, ó, ele forma um vetor. Ele tem uma direção e um sentido. Ele parte do polo norte para o polo sul. É um alinhamento de um campo magnético aqui, formado por esse polo aqui. E aqui tem umas fórmulas que a gente não vai trabalhar tão a fundo aqui nessa disciplina, porque a gente está meio que à distância. Não conseguimos, vamos ter que ficar aqui, esse formato de aula, a gente fica com o conceito. Entender que as fórmulas existem, esse B aqui, que é a intensidade do vetor indução magnética, o H é a intensidade do campo magnético em amperes, pi por metro, e aqui é em Tesla. Tesla é um famoso físico, engenheiro, ele era 1001 funções, ele inventou muita coisa no eletromagnetismo. E o Mi é a permeabilidade, permeabilidade magnética é o quão você consegue transmitir o magnetismo de um lugar para o outro. Ou seja, o ar ele tem uma permeabilidade magnética com um valor. O ferro ele já tem uma maior permeabilidade magnética, ou seja, ele consegue fazer o campo magnético passar por dentro dele. E aí, mais fórmulas, né? A gente não pode deixar de ver. A gente não vai ter como praticar essas fórmulas tão a fundo como eu gostaria de fazer, né? Nem tanto pela exigência da disciplina, mas sim para vocês terem um contato. Mas o mais a fundo da gente vai ser falar sobre o transformador em si, os testes, os ensaios dele. Mas para isso a gente tem que ter esse conhecimento inicial aqui. Então, a permeabilidade magnética ele tem o grau de magnetização de um material em resposta ao campo magnético.
Ou seja, é a facilidade de conduzir o fluxo magnético, simbolizado pela a letra Mi. É esse Uzinho aqui com a perninha para baixo aqui. Então, a permeabilidade magnética do vácuo, que ela é a melhor permeabilidade que existe, que ela não tem elemento resistivo, ela é dada por essa função aqui, ó, 4 vezes π, que é uma constante, vezes 10 a menos 7 newton, que é uma unidade de força, por área ao quadrado. E aqui temos mais física para frente. Vejam como era complexa essa disciplina. Quanta fórmula vocês estão economizando aí de estar trabalhando. Aqui a variação do campo magnético está em função disso tudo aqui, ó. A permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica no meio aqui, vezes a distância, vezes o ângulo que essa permeabilidade faz, vezes 4π, vezes o raio de atuação. Veja só como a fórmula aí é bem interessante. E temos aí mais conceitos físicos, como a regra da mão direita, né, para saber o sentido que a corrente faz e o sentido que o campo elétrico faz quando a corrente passa por um condutor, né? Porque a gente sabe que quando a corrente passa, né, já é físico que a corrente, ao passar por um condutor, ele gera uma indução. Sabemos que tem alguns dispositivos potentes, né, que recebem muita energia, e quando está chegando a energia para ele, chega a zumbir o cabo, né? O cabo zumbi, faz um barulho. Aquele barulho ali é nada mais do que o campo magnético dele influenciando a corrente passando, e um campo magnético influenciando no condutor. Então, tem aqui o campo magnético no formato de uma espira. Ó. E aí a espira, aqui na vida real, como é que é? Ó. Tem os campos aqui e tem a diferença aqui, ó, de um para o outro. Visualização das linhas de força. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me parar aqui que eu consigo aqui dar um freio aqui e tirar essa dúvida na hora, viu? Estou aqui na atenção aqui para não me perder, porque essa disciplina aqui no início, essa revisão física aqui, ela tem muitas fórmulas, requer realmente um pouco de atenção para a gente não se perder. Veja só, olha, o desenrolar das fórmulas para que o cara fique com a fórmula mínima para resolver todos os casos de uma espira circular. Então, o campo magnético numa espira circular, totalmente aí paralela, né? Ela nada mais é do que a permeabilidade magnética neste meio, dividido por 2, vezes a corrente que está vindo aqui por dentro da espira, dividido pelo raio dessa circunferência, dessa espira, né? Então, a gente parte agora para o campo magnético em uma bobina, que é o chamado solenoide. Solenoide é muito usado aí para acionamentos, é bastante usado na indústria. Alguns atuadores, eles usam solenoide para que você manda uma corrente, essa corrente abre ou fecha um solenoide que consegue ativar ou desativar uma válvula ou, de repente, algo que esteja ali à frente do sistema que está sendo monitorado, né? Então, aqui, olha, é as linhas de força de um solenoide. Como no interior ele é muito mais forte, as linhas muito mais expressas aqui, ó, vocês conseguem ver aqui. Solenoide, ele se transforma assim, nada mais é do que um enrolamento aqui, um enrolamento desse, que no final ele é como se fosse um ímã, um grande ímã no meio, que as linhas de força dele é como se fosse um ímã, só que é um ímã de quê? É um ímã que você cria, né? Através de quê? Da bobina, você energiza a bobina e aparece nela essas linhas de forças por indução. Aí aqui tem alguns exemplos, olha.
E aqui tem o campo magnético de uma bobina solenoide. Aqui tem a fórmula geral dela. A fórmula geral é o número de espiras, o número de voltas que foi dado, vezes a permeabilidade magnética. Ou seja, o que é que tem aqui no meio é ar, é vácuo. Possa ser que essa bobina esteja dentro de um líquido. Então, a gente tem que perceber isso aqui. Onde essa bobina está para saber que o M0 é esse, permeabilidade magnética. Esse M0 quer dizer vácuo. Então, ele já é dado, é uma constante. Mas se essa permeabilidade magnética não for o ar, ela teria só o Mi. Então, aí você teria que procurar em uma tabela, colocar aqui o valorzinho dela. Tudo é tabelado, na verdade, né? O do ar, o da madeira, da água, o do vácuo, todos eles são medidos já. E L é o comprimento dessa bobina aqui, quanto é que ele tem de comprimento. Então, aí a gente já está passando a ter um campo magnético de um condutor reto, que é o que mais se aproxima também do nosso dia a dia, que é o condutor, é o que você pode fazer uma instalação elétrica de uma casa, de uma rede de transmissão, onde ele é um condutor reto. E quando ele tem altas tensões, cria-se altos campos magnéticos aqui, em torno desse cabo. É tanta essa indução magnética que se você fizer um experimento de se aproximar de uma linha de transmissão daquelas que tem 230 até 500 kV, que é os mais comuns aqui, você pode levar uma lâmpada e ela, por indução, ela quase que acende sozinha. Só de você levantar um pouco, aproximar um pouco da linha. Não precisa também encostar na linha. Só em aproximar, ela já vai criando, já vai ligando sozinha, só pela densidade do campo magnético, influenciado por uma linha de transmissão, que é um condutor com muita tensão aqui e uma corrente altíssima passando aqui. Ela vai gerar um campo magnético capaz de ligar um aparelho ou até uma lâmpada só por estar próximo, não precisa estar encostado. E aí aqui é uma fórmula geral para o condutor reto, né? A fórmula do campo magnético para um condutor reto, que é o valor da permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente elétrica que está passando por esse condutor, vezes 2, vezes π, vezes o raio da seção. Esse raiozinho aqui, ó. Aí vamos aqui para mais uma lei, a lei chamada Lei de Ampère. A Lei de Ampère, ela fala que a circulação do vetor B em um percurso fechado é proporcional à soma algébrica das intensidades das correntes. Ou seja, esse valor aqui, ó, a soma do valor B em círculo fechado é proporcional pela soma. Ou seja, se você tem 3 correntes descendo aqui, ó, tem 2 subindo e uma descendo. Você vai somar vetorialmente o valor dessas correntes e no final, esse campo magnético ele tem a proporção desse somatório aqui. Como tem no sentido oposto, vai ter uma redução ou se essa daqui for maior do que essas duas, ela vai prevalecer esse sentido aqui. Tem que prestar atenção no sentido da corrente para fazer a soma algébrica. Aqui do mesmo jeito, aqui foi uma repetição. Aqui tem um exemplo, mas a gente vai passar esse exemplo agora. E vamos entrar em força magnética. Esse aqui é o resumo de força magnética, né? Sabendo aqui a gente tem um plano, né? V é o sentido dessa carga e B, esse B aqui é o campo magnético, que essa carga está dentro desse campo magnético. Isso aqui, quando B e Q eles são paralelos, também eles podem ser perpendiculares, né? V perpendicular a B, então F age perpendicularmente ao plano. Quando são paralelos, eles não têm força.
Eles não imprimem força, mas quando estão perpendiculares, vem uma força também a 90 graus. Aparece essa força. E essa força aqui, ela é utilizada para mover as coisas. Move as coisas com ela. Você consegue, com essa força, ter um impacto e ele consegue mover. Por quê? Porque existe uma força atuando em um determinado sentido. E se essa força for maior do que você conseguir retirar aquela coisa da inércia, ou seja, se você tem, por exemplo, um exemplo mais claro que existe é o medidor de energia, aqueles eletromecânicos que ficam girando. Quando você tem uma corrente que passa muito alta, aquele medidor ele gira mais rápido. Por quê? Porque ele está imprimindo uma força maior naquele disco e o disco roda mais rápido. Se você tem uma corrente menor, ele tem a tendência de frear. Se tem corrente zero, ele não roda. Por quê? Porque não tem força atuando. Exatamente aqueles medidorzinhos, eles são bem interessantes da gente pegar como exemplo para isso. Força magnética de uma carga móvel. Então, uma carga que está se movendo, também ela tem uma força magnética. Em todo momento, a todo instante em que ela está se movendo, ela tem uma. Se ela está dentro de um campo magnético, então o sentido que ela estiver indo vai ter uma força também atuando no mesmo formato. Não tem aquele negócio, não tanto faz estar parado como se movendo. Agora, tem algumas peculiaridades que a gente vai ver um pouco mais à frente, que uma carga em movimento e a outra parada vai gerar uma corrente elétrica. Isso aí a gente vai ver que é a lei de Lenz. Então, aqui tem um movimento de uma carga em um campo magnético. Como é paralela, a força é zero. O movimento de uma carga, aqui do mesmo jeito, quando é perpendicular, existe uma força, aparece uma força. Força sobre um condutor reto de um campo, que é a força, que é o BIL, BIL, né? Isso aqui é uma fórmula que é carimba que a gente acaba aprendendo para sempre. De tanto mexer, fazer essas contas, a gente aprende. Aqui tem as regras, né? Regra da mão direita, regra do empurrão, para saber o sentido do campo magnético e, de acordo com o campo magnético, o sentido da corrente, você sabe para onde a força vai atuar, né? Temos várias formas de prever essa força que sai. Só que, como isso aqui é uma mera revisão para que a gente entre em transformadores, a gente vê superficialmente essas coisas, vai passando um pouco mais rápido para não perder, assim, para vocês verem tudo o que acontece e consigam mais lá na frente absorver os conteúdos lá de transformadores mais rápido. Eletroímã. Eletroímã é o seguinte, aqui são ferro, elementos de ferro aqui, que você envolve com eletrodutos contínuos, ou seja, um grande fio enrolado nessa bobina, você coloca a corrente nela, você injeta a corrente nela e ela vira um grande ímã. Inclusive, ó, aqui nessa sucata, né, você está vendo aqui que são elementos de ferro aqui, ó. Isso aqui é um grande eletroímã. Tá vendo aqui? Tem uns cabos aqui, o cara manda energia para cá, atrai em todos eles. E quando ele joga no outro canto, tira a energia, repele, cai tudo de uma vez. Aqueles grandes eletroímãs, o princípio nada mais é do que esse. Aí temos aqui aplicações práticas, né? Um alto-falante, a bobinazinha aqui. Aplicações práticas na gravação, ó. Aplicações práticas no motor de corrente contínua, né? Começa a entrar máquinas elétricas.
Só que nosso princípio agora não é falar do motor de corrente contínua. Ele está, realmente, ele tem a ver. Por quê? Porque a gente vai pegar a espira como um elemento de explicação, né? Para as forças que aparecem. O transformador, ele é uma máquina elétrica estática. Ele não anda, ele não se move. Ele é estático por quê? Porque qual é o princípio eletromecânico dele? É ele receber energia em uma bobina e na outra, do outro lado, ele induzir essa energia para outra bobina. Deixa eu ver se tem aqui uma coisa mais prática dele. Que são elementos móveis, e o nosso elemento ele é estático. E é na indução magnética que a gente... Pronto, isso aqui é um exemplo do transformador mais básico que existe. Você tem uma bateria, coloca uma corrente de um lado e do outro lado tem outro elemento aqui só medindo essa corrente, essa mesma corrente, sem eles estarem pertencendo ao mesmo circuito. Esse elemento aqui é um elemento de ferro, ferromagnético, que consegue aqui, ó, por dentro dele fica girando um campo magnético. Então, o campo magnético fica dentro desse corpo de ferro aqui, e ele aqui consegue induzir para o outro lado a mesma corrente, se eles tiverem o mesmo número de espira, ou uma corrente maior, uma tensão menor, ou uma tensão maior, uma corrente maior, que a gente vai definir lá, quando a gente entrar em transformadores na próxima aula, em transformador, que é o transformador abaixador de tensão, o transformador elevador de tensão. A gente sempre tem referência de transformador em tensão, níveis de tensão. Qual é o nível de tensão desse transformador? O nosso transformador de rua, ele é 13.8, ele é 13.800. E nosso transformador de rua, ele é 13.8, baixando para 380 nas 3 fases. O transformador trifásico, né? Tem um monofásico, que baixa 13.8 para 220 também. Então, mandamos aqui para ter melhor revisão. Aqui a corrente induzida. Para você obter uma corrente induzida num condutor, é importante o movimento relativo entre o circuito e o campo magnético. Se você tem um circuito em movimento, um circuito carregado em movimento, ele gera uma indução eletromagnética. Por que o transformador ele consegue induzir para o lado do primário, ou seja, do primário é quando é o lado onde recebe-se a energia, a corrente chega no lado primário. Ele induz para o lado do secundário. Como é que ele faz isso? Porque o movimento do circuito ele está dentro da corrente, porque é um formato de corrente alternada, ele fica passando do mais para o menos, ele tem essa característica de induzir do lado do primário, jogando para o lado do secundário. Aqui tem um exemplo aqui de fluxo magnético, campo magnético, e aqui é o fluxo que fica aqui. É a quantidade de linhas de indução que atravessam a área de uma espira ou de qualquer coisa. O fluxo magnético que passa dentro de um corpo, ele vai ter uma determinada área, e essa área de absorção vai dizer o tamanho desse fluxo. Quanto mais área você tem para receber, e o campo magnético mais forte, mais fluxo magnético você estará recebendo. Uma pessoa que trabalha numa subestação de 500 kV, ela está submetida a um grande fluxo magnético, porque ali está induzindo, tem um campo magnético girante ali naqueles cabos, né, que está passando uma grande corrente, então está ali naquele ambiente, é alto o fluxo magnético. Todos os que estão ali pelo meio lá, trabalhando por lá, eles estão recebendo, estão suscetíveis aqui. Então, não sei se vocês chegaram a ver algum projeto, alguma subestação de perto, ela tem um sistema de aterramento muito forte. É toda escavada lá,
os cabos que colocam lá e as hastes são gigantescos, lá um projeto monumental para garantir que quem trabalha na subestação vai sofrer o menor dano possível, porque o campo magnético é muito alto e tem que ser todo aterrado para que o sistema de aterramento absorva essa carga e não fique em você fique gerando diferença de potencial. Com isso, podendo levar um choque, né? E até vir a óbito, porque o campo magnético lá, o fluxo magnético é muito forte em cima do corpo que estará lá dentro. E que temos aqui mais um exemplo de indução eletromagnética. Ele coloca um ímã, esse ímã vai ficar passando dentro da bobina, e quando ele passa de um lado para o outro, com a velocidade, vai mostrar nesse aparelho aqui, que a gente chama de galvanômetro, que é um multímetro muito sensível, ele é sensível a miliampere, correntes baixíssimas, então você consegue ver, quando você move um ímã próximo a esse circuito aqui, você consegue ver que uma agulhinha ela fica se movimentando. Então, é uma pequena corrente que aparece. E aqui é a lei de Lenz, que ele diz que o sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Ou seja, se você tem um ímã norte-sul aqui, e ele passa por aqui, essa corrente ela vai tender a ter uma direção. Se o ímã vier de lá para cá, passando sul-norte, essa corrente já vai ser daqui para cá. Ou seja, esse ímã, de acordo com o movimento dele, vai gerar uma corrente no sentido ou no outro. Se ele for indo, o sentido é para baixo da corrente. Se ele for voltando, o sentido da corrente é o contrário, né? E temos aí a lei de Faraday e Neumann, né? Que a força eletromotriz induzida, força eletromotriz, ela é quase a tensão que a gente aprendeu, né? Lá no circuito elétrico, ela é quase uma tensão. Diferença de potencial que a gente conheceu lá em circuitos elétricos. Ela é quase uma diferença de potencial. Então, essa força eletromotriz ela tem a ver com a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Então, se esse fluxo magnético for alto e uma baixa variação de tempo, então ela tem uma força eletromotriz alta. É uma diferença de potencial alta. A autoindução, ou seja, você autoinduzir, como é quando você tem um fluxo magnético vezes o comprimento do condutor vezes a corrente. O coeficiente que depende da configuração do circuito do meio, chamado de indutância, é medido em Henries. A indutância a gente viu já lá, né, em circuitos elétricos. E aqui a autoindução, né, ele tem aqui mais fórmulas e com uma situação aqui diferenciada aqui, ó, ele mostra através de gráficos. A gente não vai entrar nesses detalhes de tanta fórmula, porque nossa disciplina é a distância e essa parte aqui, ela não é tão exigida lá nos cálculos dos transformadores, que eu vou passar para vocês. Mas aqui tem um cálculo aqui, tem um exemplo. Essa apresentação eu vou disponibilizar, quando terminar a aula eu vou disponibilizar para vocês e a aula vai ficar gravada lá no ambiente. Aplicação, aí ele tem aqui as aplicações práticas em gravação de som. Por quê? Porque esses elementos eles têm muita sensibilidade. A indução elétrica ela é muito sensível aqui. Então, eles captam isso aqui